Salve galera ligada ao Luz, Câmera Clássico. Tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre um grande clássico de ação e um filme alvo de muitas polêmicas. Estamos falando de Desejo de Matar, de 1974, dirigido por Michael Winner, roteiro de Wendell Meyers, baseado no livro homônimo, ou seja, com o mesmo nome, de Brian Garfield. No elenco, o grande Charles Bronson. Esse ator teve uma carreira muito longa, de várias décadas. É quase impossível falar todos os filmes que ele fez, mas vamos separar alguns aqui, dentre os quais toda a saga Desejo de Matar, porque após esse filme que nós falaremos hoje, ele ainda fez Desejo de Matar 2, 3, 4 e 5. Era uma Vez no Oeste, que nós já falamos aqui no canal. 10 Minutos para Morrer, entre outros. Nesse filme, Charles Bronson interpreta Paul Kersey. Hope Lange, no papel de Joanna Kersey. Kathleen Tolan, no papel de Carol, filha de Paul Kersey e Joanna. Vincent Gardenia, no papel do detetive Frank. Jeff Goldblum, no papel de Freak. Vamos à sinopse. Em Nova York, vive o pacato arquiteto Paul Kersey. Um cara pacífico, um cara contra armas, apesar de ter participado da Segunda Guerra Mundial. Ele tem sua vida destroçada quando bandidos invadem o seu apartamento e de forma violenta acabam com a vida de sua esposa e deixam sua filha numa situação lamentável. Após uma viagem à cidade do Arizona, onde todos andam armados, e justamente por isso a criminalidade é mínima, Paul Kersey, que era avesso à utilização de armas, acaba decidindo eliminar qualquer um que o ameace. Você tem grana? Eu vou te matar. Me dá sua grana ou eu te mato. Eles não encontram os responsáveis pelo crime bárbaro que aconteceu no seu apartamento. Então, por causa disso, o Paul Kersey começa a patrulhar as ruas da cidade. Ele se torna um vigilante, obcecado por justiça. Ao mesmo tempo, ele é caçado pelo detetive Frank, que está querendo descobrir quem é que está fazendo, à margem da lei, aquilo que a polícia, de alguma forma, deveria fazer. Mas antes que nós continuemos com essa nossa aventura, calma, pare, pense, visualize todo esse vídeo, curta o canal, ative o sininho, dê o triplo C. Qual que é o triplo C? Curta, comente, compartilhe. Não deixe de fazer isso. É muito importante para que o nosso canal possa crescer, possa aumentar assim a divulgação, outras pessoas, boca a boca, né? E não se esqueçam de acompanhar o nosso Instagram. Tá muito legal lá. Nós colocamos muitas coisinhas ao longo da semana, vale a pena. Entre um domingo e outro, em que nós temos o nosso programa, a gente vai também mantendo contato com a galera do canal que está lá no Instagram. Ainda faltam algumas pessoas entrarem lá. Vamos lá, gente. Entra lá no Instagram. Tá muito legal. Faça essa experiência. Bora, vamos lá. Esse filme ele é aclamado como um clássico de ação. Especialmente pelo dilema moral desse vigilante, desse cidadão que decide buscar a justiça da sua maneira quando ele percebe que a justiça, digamos, legal, não atua da maneira que deveria atuar. Foi um sucesso de bilheteria e ressoou no público americano num período em que a criminalidade estava bem alta, fazendo as pessoas a terem uma reflexão profunda, uma preocupação social com a segurança. O personagem vivido por Charles Bronson, ele é um cidadão comum que se torna um patrulheiro.
se torna um vigilante, o que traz uma identificação imediata com o espectador, que muitas vezes escuta falar, lê, ou às vezes vive uma situação em que a justiça não é aplicada adequadamente. A direção e a atuação de Charles Bronson foram cruciais para o sucesso desse filme. Foi um marco dentro desse subgênero do filme de ação. Marcou os anos 70 e teve como seus maiores expoentes, por exemplo, em 1971, Perseguidor Implacável, com Clint Eastwood interpretando o policial Dirty Harry, ou Taxi Driver, em que Robert De Niro faz um soldado do Vietnã que começa a ter distúrbios por causa da guerra. E ele sai pelas ruas também, fazendo de alguma forma justiça. Ele não é um policial em busca de justiça, ele é um cara normal, tentando conciliar suas crenças contra o uso de armas e a situação assustadora que o acometeu. O Charles Bronson, ele estava no auge de sua fama de durão. Aliás, ele é um dos últimos durões do cinema e da vida real, viu? Dizem que ele era mais ou menos parecido com seus personagens, no sentido de ser calado, ele não gostava muito de dar entrevistas, ele não gostava muito de falar da vida pessoal. O Paul Kersey era ele. Ele foi precursor, junto com Clint Eastwood e Steve McQueen, outro mito do cinema, que nós percebemos personagens urbanos, estoicos e violentos que serviram de inspiração para os brucutus dos anos 80. De novo a gente acaba falando dos camaradas, né? O I'll Be Back e o Sly. Fazer o quê? O título original, Dead Wish, que em português ficou Desejo de Matar, o título em inglês é a ideia de querer matar, querer fazer justiça, inclusive por aqueles que não podem fazer justiça, uma maneira de equalizar a situação de pessoas. Nós temos hoje em dia, por exemplo, o filme O Protetor, que em inglês é The Equalizer, equalizador. É quando alguém tenta ajudar uma outra pessoa que não é capaz de fazer aquilo. Então, equalizar, uma maneira de igualar as forças. É mais abrangente, é mais profundo. O título em português, Desejo de Matar, dá a impressão que o cara é uma pessoa sanguinária que gosta de matar as pessoas. Não é bem assim. Mas também tem a ideia de querer morrer, de não querer mais estar nesse mundo, porque perdeu tudo aquilo que gostaria de ter, perdeu a coisa mais importante que tinha. A interpretação de Charles Bronson, ela é memorável, porque ele tem aquele aspecto impenetrável, aquele olhar penetrante, aquele olhar marcante, aquela expressão facial dura, fez com que ele se tornasse um dos maiores mitos do cinema de todos os tempos. Ele só dele olhar, neguinho já tremia. O Charles Bronson, ele tinha um olhar que gelava a alma do adversário ou do criminoso. E aí, moço, tem fogo? Tenho. E o que mais você tem? Me mostra a grana aí. Vai ter que pegar. Droga. Vamos às nossas curiosidades. Foi a estreia de Jeff Goldblum, faz o papel de Freak, um dos bandidos, um dos delinquentes que entram no apartamento de Paul Kersey. Jeff Goldblum fez filmes clássicos, dentre os quais Parque dos Dinossauros e A Mosca. Filmes extraordinários. O filme foi o ponto de virada numa carreira já bem sucedida, modificando o status de Charles Bronson como herói de filmes de ação. E quando ele fez Desejo de Matar, ele já tinha mais de 50 anos. Apesar disso, nós vemos em vários filmes dele que ele tinha um shape invejável. O Charles Bronson teve um shape muito legal, não bombado ou musculoso, mas um físico atlético até mais de praticamente 80 anos. Se você vê filmes dele em que ele está com 75 anos, 73, por aí, ele está ainda atlético. Dizem que depois que o Charles Bronson fez o Desejo de Matar, ele estava caminhando na rua e um cara foi tentar assaltá-lo. Quando viu que era o Charles Bronson, ele fugiu de medo. Steve McQueen, Clint Eastwood, Frank Sinatra foram convidados para fazer Paul Kersey, mas eles recusaram. E o papel chegou nas mãos do praticante de boxe
e musculação e ex-soldado da Segunda Guerra Mundial, Charles Bronson. Que bom que aconteceu isso. Surgimento de uma franquia, já falei anteriormente. Depois desse primeiro filme, saiu mais 4 filmes, uma saga muito popular, muito conhecida. Ela está aqui atrás no nosso cenário, todos eles. Debate acalorado até hoje sobre a justiça que deve ser feita quando a lei não executa o que deveria executar. O Charles Bronson sabia atirar mesmo, viu? Dizem que ele tinha uma mira certeira. A fotografia do filme, ou seja, as imagens que a gente vê, é uma fotografia escura, meio suja, assim como o filme Sérpico, de Al Pacino, um outro filme clássico que nós temos por aí. O Sylvester Stallone ele foi convidado para fazer uma refilmagem do filme Desejo de Matar, mas o Stallone ele recusou. Ele chegou a fazer refilmagens já, né? Ele fez, por exemplo, no filme Implacável, foi uma refilmagem. Mas ele não gostou, se arrependeu. Ele nunca mais fez isso. Ele disse que a interpretação do Charles Bronson foi perfeita, magnífica, insuperável e já estava ali consolidada para sempre. Que não tinha que ninguém interpretar aquilo que já foi perfeito. Então ele pulou fora. Eu gostaria de ter visto isso, hein? Mas ele não quis. Em 2018, Bruce Willis aceitou fazer a refilmagem. Eu assisti, é bom, mas não tem o Charles Bronson, então assistível, mas dispensável. Estamos no final de mais um programa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você participe nas redes sociais. Espero que você assista esse filme, ele é um clássico. Muita gente não gosta, ele é polêmico. Muita gente não gosta. Ah, não, esse filme aí, e muita gente aplaude, de pé. Ontem e hoje. Luz, câmera, clássico. Eu tô indo aí. Eu vou atrás de uns camaradas aí que não tá fazendo like, que não tá compartilhando. Tá aí passando só por passar. Tô chegando aí pra dar uma olhadinha. Salve galera ligada no papel. Após uma viagem até o Arizona, após uma viagem à cidade do Arizona, o personagem é um homem comum que se torna um biju. Ele foi precursor. Gostando ou não desse filme, ele é uma obra. Desgrama, quebrar tudo. Luz, câmera. É clássico.